Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta segundo episódio do projeto cultural TV Sangue de Gaúcho apresenta Revivendo a História dos Balseiros do Rio Uruguai, gravado na Volta Grande. Este projeto consiste na produção de um documentário histórico musical com 6 capítulos com relatos, narrativas, entrevistas e músicas, com o objetivo de realizar um resgate histórico passando por 6 diferentes pontos que integravam a rota dos balseiros do Rio Uruguai. Será exibido semanalmente nas quintas-feiras, às 20 horas, na página do Facebook e no canal do YouTube TV Sangue de Gaúcho. O acesso será gratuito e contará com uma janela de libras para garantir a acessibilidade de conteúdo. Também, como ação desse projeto, realizaremos palestras em 6 escolas municipais de Erechim e Passo Fundo, levando um pouco das histórias que registramos para alunos e professores. Esse projeto é uma realização do Instituto Cultural Sangue de Gaúcho e teve seu mérito cultural examinado e aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. Conta com o patrocínio das seguintes empresas: Andretta Mineração Concreto e Argamassa, de Canalicia e Transportes, JR Comércio de Cimentos, Master ATS Supermercados e Plax Metal. O financiamento é do Procultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos para o próximo episódio. TV Sangue de Gaúcho apresenta Revivendo a História dos Balseiros do Rio Uruguai. Neste segundo episódio, iremos falar sobre a Volta Grande. A exploração da madeira era a principal atividade econômica da região no período que ia dos anos de 1930 a final de 1950. O escoamento das madeiras se dava através de balsas, que eram composições de madeira, aglomerados de tronco, toras ou tábuas serradas, armadas para transportar as madeiras via fluvial, através do rio Uruguai até o principal porto de destino, São Borja, no Rio Grande do Sul. Eram vários os pontos de partida das balsas, dentre eles a Volta Grande, na localidade de Porto Santa Lúcia, cidade de Alpestre, Rio Grande do Sul. Do outro lado do rio, no estado de Santa Catarina, encontra-se a Foz do Rio Chapecó, onde hoje temos a represa hidrelétrica Foz do Chapecó, que também era um local onde se reuniam madeiras para a construção de balsas oriundas da região oeste daquele estado. A Volta Grande está situada no município de Alpestre, no extremo norte do estado do Rio Grande do Sul, a uma distância de aproximadamente 400 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. O município tem uma média de altitude de 308 metros, porém em pontos mais altos no interior, a altitude chega aos 400 metros acima do nível do mar.
Na localidade de Porto Santa Lúcia, no Talveg do Rio Uruguai, encontra-se o Marco do Extremo Norte, que delimita o ponto mais setentrional do estado do Rio Grande do Sul. Limita-se ao norte com o estado de Santa Catarina, com os municípios de Chapecó, São Carlos e Palmitos. E no estado do Rio Grande do Sul, ao sul com o município de Planalto, a leste com o município de Rio dos Índios e a oeste com o município de Iraí. Em período já mencionado de enchentes falsas de afluentes do Rio Uruguai, muitas balsas desciam do Porto Goiôem e, por falta de água para conduzir as balsas rio abaixo, chegavam na Volta Grande e eram amarradas nos remansos do rio nesta região. E segundo moradoras ribeirinhas remanescentes da época entrevistadas, os balseiros lá deixavam as balsas e retornavam às suas origens, por rio com caicos, a cavalo ou a pé, e esperavam a próxima enchente para lá retornar e continuar a viagem rio abaixo até seu destino. Da parte onde inicia a Volta Grande até o seu final, o espaço por terra entre esses dois pontos é de aproximadamente 900 metros em linha reta. Porém, para fazer o seu contorno via fluvial, a extensão da Volta Grande é de aproximadamente 10 quilômetros. E assim, seguimos com a saga dos balseiros do Rio Uruguai. Somos da terra que Tiaraju defendeu, todo o sangue que ele deu não perdeu uma gota em vão. Tingiu coxilhas encarnado nas peleias, fazendo engrossadas veias na defesa deste chão. Somos gaúchos, por isso somos herdeiros do ideal missioneiro e o coração guarani. Embora hoje o tupi já nem falamos, os 7 povos que amamos nos fazem voltar aqui. Embora hoje o tupi já nem falamos, os 7 povos que amamos nos fazem voltar aqui. Neste universo somos campeiros e urbanos, latinos, americanos, aos olhos tem Membuí. A força e fibra dessa gente tão guerreira, une missões de fronteira pelo laço Guarani. Neste universo somos campeiros e urbanos, latinos, americanos, aos olhos tem Membuí. A força e fibra dessa gente tão guerreira, une missões de fronteira pelo laço Guarani. Sempre lutamos pela joia natural, pelo centro ao litoral, sem diferença de cor. E nuestro mate numa ciranda amistosa fez portunhol nossa prosa e muitos rios de amor. Queremos pátria com esta alma sulina, sem limite pelas rimas, sem fronteira pelo chão. Pois esses mapas bem lavrados no papel se uniram lá no céu, na paz de cada rincão. Pois esses mapas bem lavrados no papel se uniram lá no céu, na paz de cada rincão. Neste universo somos campeiros e urbanos, latinos, americanos, aos olhos de Membuí. A força e fibra dessa gente tão guerreira, une missões e fronteira pelo laço Guarani. Neste universo somos campeiros e urbanos, latinos, americanos, aos olhos de Membuí. A força e fibra dessa gente tão guerreira, une missões e fronteira pelo laço Guarani. Majestoso Rio Uruguai, majestoso Rio das Garças, majestoso rio que levou as balsas da região norte do Rio Grande do Sul, da região do Alto Uruguai, até a Europa, até a Argentina, enfim, que cruzou além mares. Quero dizer que nós estamos tendo esta websérie revivendo a história dos bolseiros do Rio Uruguai e dando sequência
e nós não teremos condições de contar toda a história ou de reviver todos os momentos que aconteceram. Tenho certeza que a expectativa de cada um de vocês que estão assistindo esta websérie é de que nós iríamos ter esmiuçados detalhes. Nós estamos fazendo alguns apanhados em alguns locais com 6 episódios. Estamos prevendo a possibilidade de fazermos a fase 2 para darmos continuidade, né, nas explicações e falarmos ainda mais aquilo que porventura possa ter ficado, né, para trás. Lembrando que a história dos balseiros ela está sendo apresentada pela TV Sangue de Gaúcho, nas redes sociais e vai estar à disposição de qualquer um de vocês. Nós teremos a participação neste episódio de pessoas que viviam na beira e que vivem até hoje na beira do Uruguai. Vamos falar sobre a Volta Grande, que é um local muito interessante, né, que nós temos na história da passagem dos balseiros. Tem todo um carinho especial à Volta Grande. E o Clóvis Mendes, que vai dar continuidade à sua explicação, vai falar um pouquinho da importância, o que é a Volta Grande. A Volta Grande era um lugar muito bonito, onde os balseiros eles se distanciavam do caminho que eles estavam indo e fazia aquela volta, dá mais ou menos 6 quilômetros, essa Volta Grande, 3 para ir, mais uma volta, e saíam praticamente aqui onde eles estavam indo, a 900 metros daqui até ali. Então tu fazia essa Volta Grande, essa ferradura, era um caminho que os balseiros gostavam muito de fazer, porque era bonito, uma beleza maravilhosa, um rio largo, um rio bonito, onde também os balseiros apreciavam a natureza. Por isso que Barbosa Lessa colocou "Oba, viva veio a enchente", e ele pôs num verso "Vou rever maravilhas que ninguém descobriu". E isso só quem tinha descoberto antes foram os antecessores dos balseiros, né? Olha aí, é bem interessante isso. Nós tivemos também algum transporte via fluvial que não só levavam madeiras, né? Nós tivemos aí no começo um outro tipo de balsa, uma barca, enfim, um barco que só descia o rio, que levava produtos da região norte do estado do Rio Grande do Sul e que muitas vezes até paravam na Volta Grande ou né, na sequência. Como é que chamava essa barca? Ou balsa, ou navio? Antes da virada do século, se conhece historicamente que esse caminho que os balseiros faziam eram feitos pelos indígenas e pelo pessoal que criaram as piráguas. As piráguas eram uma casa onde eles levavam várias arrobas de erva mate, levavam rapadura, levavam açúcar mascavo, da região de Nonoai, do Goiuém, do Rio dos Índios, cachaça, pestre e cachaça, traziam para a fronteira. Só que as piráguas, uma vez descendo para cá, eles aproveitavam também o período, que talvez não fosse uma enchente tão grande, mas eles aproveitavam o período em que o rio possibilitava essa navegação. Eles deixavam as piráguas aqui para baixo, levavam só a plata de volta, só os trocos, né? Porque a pirágua não tinha motor, era um barco a remo, era uma casa grande a remo, onde descia o seu dono e mais alguém da família, 2, 3 peões, remando, e depois elas eram vendidas, a pirágua era vendida em São Borja ou mais adiante, ficava por ali. E eles voltavam para compor, fazer uma nova pirágua e uma nova viagem dali uns tempos mais. Então também se transportou, e eu falei da economia lá no primeiro episódio, se transportou alguns produtos econômicos que eram produzidos na nossa região do Alto Uruguai por essas piráguas, que eram barcaças, uma espécie de um navio de menor porte, né? Era uma casa. Uma casa flutuante, né? Com madeira de boa qualidade, porque ela tinha que ter valor quando chegasse lá no porto, tinha que ter todos os cuidados da madeira das balsas, né? É importante dizer que as balsas e os balseiros do Uruguai, elas viajavam com um número de pessoas em cima. Tínhamos o prático, tínhamos o homem do tempo e tínhamos também as pessoas que iam, que ajudavam a endireitar a balsa ou conduzir a balsa. Quantas pessoas viajavam numa balsa? Nos remos, se a balsa fosse pequena ou média, dependendo do tamanho, ia um remo só na parte traseira e um remo na parte dianteira.
ali com 2 homens puxava cada remo, mais o rancheiro, né? Que o rancheiro tinha que fazer a comida, então ele não se envolvia com remos. Mais os da frente, os remos da frente, né? E o prático. Então, uma balsa média ia em torno de 8 pessoas para se revezar nos remos, mais o prático e o rancheiro. Então descia uma tripulação aí de 8 a 10 em cima de uma balsa, tranquilo. As menores até menos. Não dormiam, porque era período de chuva, né? Normalmente o rio estava muito perigoso, dormiam muito pouco. Não tinha como dormir durante a noite, tinha que descer dia e noite para que a água não baixasse e não acontecesse deles ter que amarrar a balsa na beira do rio e deixar ali até a próxima enchente. Mas, e o frio, a cerração, a chuva, tudo isso fazia parte do cotidiano do balseiro, porque a chuva molhava as roupas. Bom, vou botar uma roupa quente, mas daí vem a chuva, não adianta, né? Então molhava tudo. Então era uma lida muito dura. Essa lida dos balseiros do Rio Uruguai foi uma saga assim que realmente os homens tinham que ter coragem e tinham que ter força, garra e resistência para o serviço, senão não aguentava. As balsas demoravam quantos dias dentro da largada e até a chegada lá no porto de São Borja? O meu pai relatava que quem saía do Goiôém demorava 6, 8 dias, depende da velocidade da água, porque quando a enchente está bem acima do ponto de balsa, que eles acharam que é o momento de largar, a velocidade é um pouquinho maior. Agora, quando a água atingiu o ponto de balsa, daqui a pouco muda a velocidade da água e é essa que era o diferencial da corrida, que eles chamavam. E o tempo que eles perdiam para também comprar os alimentos na beira, que a gente vai falar nos próximos episódios. Então, do Goiôém, em torno de 6 a 8 dias. Quem vinha do Itá demorava mais tempo. Importante dizer que entre a saída das balsas e o retorno dessas pessoas, que nós vamos falar nos próximos episódios, dava de 15 a 20 dias, né, porque eles depois tinham que retornar, né, à sua origem. Da Volta Grande, então pegando este gancho, as balsas passavam e em alguns momentos, dependendo do rio, vazão, mais, menos água. Algumas balsas eram feitas naquela região, que vinham do Chapecó, também, né, podiam ser amarradas na Volta Grande. Ou algumas balsas paravam ali, eram amarradas na barranca, porque o rio já estava quase fora de ponto. Gostaria que tu entrasse nessa história. Muita madeira vinha do Rio dos Índios, que é município vizinho da Volta Grande, que a Volta Grande no início chamava-se Paiol Grande. Era o 3º distrito de Iraí, né? Região produtora de fumo e produtos agrícolas como milho e feijão. No início, antes do município de Alpestre ser Alpestre, ali os balseiros já cruzavam, os piragüeiros já passavam há muito tempo. Então vinha muita madeira também aqui de Caxambu do Sul, região oeste catarinense, né? Tinha muita balsa amarrada ali também, esperando a enchente. Só que quando dava o ponto de balsa, as balsas dali já tinham saído quando os outros chegavam. Então isso é interessante, né? Mas houve, falando com o saudoso Ângelo Fistarol, o pé grande de Nonoai, ele relatou para mim que uma vez eles tiveram que amarrar a balsa na pedra da fortaleza, ali no Iraí, e retornar de a pé, vários dias caminhando até achar um pouco em cima de alguma carroça, de algum amigo que cedesse um espaço para subir, porque eles não tinham condução, não havia estrada. Diz que chegaram em Nonoai com os pés velhos cheios de bolha, de tanto caminhar. Então tinha também esses fatos que ocorriam com os balseiros, né? De não ter água, ter que amarrar e voltar. E deixar bem amarrado ainda e falar com o proprietário da volta ali para que desse uma olhadita, né? Para daqui uns dias a gente volta, quando der enchente de novo. Importante essa colocação do Clóvis, dizer que as madeiras todas eram marcadas, tinham a marca do seu proprietário e que poderia acontecer eventualmente alguma balsa se quebrar no caminho, se desmontar, né? Depende do tempo que ela permanecia dentro da água, poderia apodrecer os arames quando elas eram amarradas com arame. Então acontecia, no movimento de água, às vezes da balsa romper e ter que consertar no meio do caminho, muitas vezes até se perdia.
E muitas vezes achava a madeira que tinha a marca lá do dono da serraria, e isso ia se dando sequência. Tem um fato interessante, Marcos, que o meu tio, irmão do meu pai mais velho, hoje deveria estar com 100 anos, tio Argimiro, ele sempre ia na frente, porque ele gostava, quando ele previa que a enchente de São Miguel chegava, ele já tinha os contatos com as madeireiras, ele ia na frente, e o pai ia depois porque ele tinha família e a roça para cuidar. Então, o meu tio Argimiro largaram numa balsa na frente deles, e uma balsa que a amarração já era muito antiga. Antes de chegar no Salto Grande, ele estava na parte traseira do remo, se desprendeu e a balsa foi, os da frente foram indo, e era de noite, relatando ainda que era noite, e escura, e se perderam no caminho. Aí no outro dia passou uma balsa, anexou os 3 quartéis deles atrás, e se foram. Mas o meu tio gostava muito de sacanear. Ele se escondeu uns 15 dias para acharem que ele tinha morrido. O meu pai chegou em casa, saiu com a balsa depois dele, chegou em casa antes que ele, daí o final do meu avô perguntou, mas e cadê o Argimiro? Olha, há relato que esse ano houve, em função de ter passado 4 anos sem chuva, tinha muita balsa, sem enchente, tinha muita balsa que não revisaram as amarras. Aquele ano estourou muita balsa, se desprendeu muita madeira, se perdeu muita madeira e muitos balseiros se extraviaram no caminho. Então meu pai voltou para casa e nada do tio Argimiro. Daí ele apareceu um mês depois, claro que sem os pila, né? Que ele tinha feito umas festas pro lado dos castelhanos lá, e essa é a história que também acontecia com muitos balseiros. Na Volta Grande, nós tínhamos algumas pessoas lá, ribeirinhos, que muitas vezes, em função da rapidez da enchente do rio, de não ter um mantimento que falamos pronto, nós tínhamos alguns pontos, e vamos falar no decorrer de cada ponto, a gente vai falar especificamente, mas como estamos falando da Volta Grande, tinha algumas pessoas que também forneciam, ali tinha um porto, né? Porto, não, é uma comunidade Santa Lúcia, o qual nós temos o prazer de ter o depoimento de 2 irmãs. Da Dona Odila e a sua irmã, que mora lá até hoje, que vieram de fora, descendentes de italianos e alemães, que estão ali enraizados até hoje, porque a Volta Grande, na verdade, os pequenos colonos hoje não existem mais, os grandes compraram tudo, ficou só os raízes, né? Então, é importante fazer esse relato, porque a evolução dos tempos fizeram com que aquele que foi balseiro, descendente de balseiro, estão nas cidades grandes hoje, já não estão mais à beira do rio. O rio já não dá mais o sustento. E tivemos algumas barragens sendo construídas nesse período. Também. Né? Nós temos aí a Foz do Chapecó, temos a barragem do Itá, a própria barragem do Itá, que foram barreiras, né, de contenção das águas para geração de energia e que, de certa forma, tiraram essa parte fluvial de transporte de madeiras. Então isso é uma realidade, não cabe a nós aqui nem contar a história e muito menos dizer se foi certo ou foi errado, né? Mas a gente sabe que hoje nós temos aí o empecilho de até, se quisesse fazer uma viagem revivendo no rio, já se tem alguma certa dificuldade. Nós vamos dar sequência, temos muitas entrevistas. O Clóvis vai fazer mais uma musiquinha aqui para nós mostrar algumas imagens, né, para mostrar aquilo que nós gravamos na Volta Grande. Temos imagens de drone e queremos dizer que foi um privilégio muito grande para mim como apresentador de televisão, para o Clóvis Mendes como músico, artista, filho de balseiro, uma pessoa que se inspira muito no Rio Uruguai em suas canções, de podermos ter, né, o privilégio de mostrar essa história. E vamos contar mais coisas nos próximos, na sequência. Vamos fazer uma musiquinha aí, Clóvis Mendes. Quem não conhece a Volta Grande, volta mais linda que podes ver, a Volta Grande do Rio Uruguai, vem até Alpestre pra conhecer. Ali os colonos vivem
viveram sonhos, sem importar se em destino ou sorte. Ali a história rude e costeira forjou gaúcho do extremo norte, forjou gaúcho do extremo norte. O Rio Uruguai, tu tens beleza fenomenal, tuas barrancas me prendem em versos que até esqueço do litoral. O Rio Uruguai, eu tenho orgulho em ser costeiro, eu tenho origem de antigo cerne, que nestes pagos foram balseiros, que nestes pagos foram balseiros. A volta grande, volta mais linda que podes ver, a volta grande do Rio Uruguai, vem até Alpestre pra conhecer. Ali os balseiros faziam a volta, em suas balsas de sonho e rio, retemperados de água e sol, forte do sul do Brasil, retemperados de água e sol, origem forte do sul do Brasil. O Rio Uruguai, tu tens beleza fenomenal, tuas barrancas me prendem em versos que até esqueço do litoral. O Rio Uruguai, tenho orgulho em ser costeiro, eu tenho origem de antigo cerne, e nestes pagos foram balseiros. Eu tenho origem de antigo cerne, que nestes pagos foram balseiros. Quem não conhece a volta grande, vem até Alpestre pra conhecer. Estamos aqui no Porto Santa Lúcia, na Volta Grande, nas margens do Rio Uruguai, e dando continuidade, encontramos aqui a dona Odila Maria Mônigo, que é uma das moradoras da Barranca do Rio e que conhece a história, ela que já tem mais de 80 anos. Dona Odila, seja bem-vinda. Muito obrigado por a senhora aceitar estar no nosso projeto. Como é que era a história dos balseiros do Rio Uruguai que vinham de toras de madeira? Como é que a senhora via a passagem aqui? Olha, eles passavam o rio e muitas vezes eles deixavam as balsas atadas, porque eles chegavam aqui, o rio tinha pouca água para descer. Aí eles deixavam as balsas atadas e iam para casa. Quando o rio aumentava a água, aí eles iam, eles levavam... Seguiam a viagem? Seguiam viagem, eles iam para... São Borja? para São Tomé, na Argentina, Uruguaiana. Uruguaiana, aquele lado. Amarravam aqui na Volta Grande. Porque o rio aqui tinha um remanso, o que ele tinha de especial? De repente ele tem um remanso, quando o rio enche bastante, ele dá um negócio da água, parece que ela vai para lá e ela volta assim, né? É o ressojo. O ressojo, que é isso, o ressojo. E quanto assim, todo ano passava, só nas enchentes? Como é que descia? Como é que a senhora, a cada quanto tempo? É só quando dava a enchente que a água dava para eles descer.
senão eles não desciam, eles ficavam atados ali. As E balsas. elas amarravam, eles permaneciam aqui ou eles voltavam lá para a Eles origem? voltavam para casa. Voltavam para casa. Quando daí a água chovia, que dava enchente, que eles podiam... Porque não é assim descer, porque conforme é o lugar para baixo, as balsas tem o rio é muito forte, assim, né? Então a mãe contava que às vezes os tios, que eram balseiros, eles tinham medo porque as balsas quase dobravam, né? Lá no Salto Grande, no Icumã, era um dos piores lugares, né? Ela falava que daí quando eles voltavam, uns vinham por terra, outros vinham, porque tinha numa certa altura, eu não lembro onde, tinha uma capela no barranco, assim, então eles iam... Eles tinham aquela vocação que eles tinham que chegar ali e agradecer. Ah, isso aí, muito bem. Eles tinham aquela vocação que tinha que chegar ali para agradecer, né? E a senhora me diz uma outra coisa, quem cuidava dessas balsas quando elas ficavam amarradas aí? Ninguém, porque naquela época não tinha. Não tinha problema. E vinha mais ou menos em média de quantas pessoas em cima da balsa? Ah, isso tinha 8 ou 10 pessoas? Porque tinha o prático, tinha também que eles tinham os remos, que eles também tinham os remos para remar, né? Não é dizer assim, conforme o lugar, precisava do remo, aqueles remos, né? Que remavam. Como passava a barca aqui também, não era com lancha, era com remo. Tudo a remo. Tudo a remo. E eles, deixando as balsas aqui, vinham então na próxima enchente e daqui seguiam até o final da viagem. Seguiam. Mas aonde, Milda, que a mãe falava que os tios iam, que eles compravam pão? Mas é Porto Lucena? Por gentileza, não, sente é aqui. um outro lugar. Pode sentar aqui. Bem, E a senhora me disse que a senhora tinha um parente que era prático, que trabalhava? Era o irmão da minha mãe, o mais velho. Ele sempre dizia que ele queria inteirar os 100 viagens, mas não conseguiu, ele faleceu antes. Que idade ele tinha nesse período? Mais ou menos? Ah, mas ele era o mais velho, devia ele ter também uns 70 anos quase, né? O tio Germano quando morreu. Ele era o mais velho e ele era o prático. E aqui, por que se deu esse nome de Porto Santa Lúcia? Qual é a história deste lugar aqui? Eu acho que de repente, nunca mais, eu acho que o meu avô, ele tinha problema de visão, com certeza ele fez uma promessa, uma Porque coisa. a capelinha primeira era lá embaixo, a estrada ia por lá. De certo ele fez. Depois fizeram aqui a balsa. E aqui tinha uma balsa que atravessava o rio. Sim, Atravessava o rio. atravessava o- Nessa igrejinha nós vimos lá uma foto do seu avô, do avô de vocês, né? Como é que era o nome dele? Aureliano Mônico, Aureliano Mori, veio da Itália, italiano. da Itália. Ele trabalhava aqui como colono, agricultor, ou ele trabalhava com madeira também? Porque ele morava primeiro em Guaporé. A minha avó faleceu lá, aí ele veio para cá com os 4 filhos. A menina, que era mais velha, e os 3 rapazes. Daí ele começou a morar 3 quilômetros longe, que essa estrada vai por lá, nós chamamos linha do meio. Lá, daí eu tenho meus irmãos também, minhas cunhas, meus parentes que moram lá também, minhas irmãs. Daí depois ele veio aqui, e aqui ele trabalhava com cachaça. Cachaça. E levavam lá para baixo cachaça também, pelas barcas? Na época ele tinha uma carrocinha com mula, e tinha selo, tinha tudo. Hoje, se a gente tivesse essas coisas, ia para fora, né? Porque tinha selo na tampa da garrafa, no rótulo na garrafa. E ele moía a cana com um boi. Com boi. Com um boi, né? Ia rodeando. Aí ele tinha um negócio que ele tampava o olho do boi, né? Sim. Porque senão ele ficava tonto, né? Aí como ele botava daí 1 hora ou 2, ele tirava aquele, colocava o outro. E daí ele tinha aquele engenho de ferro. Mas ele não plantava essa cana grossa, não existia, era uma caninha fina. Mas ele fazia cachaça. E os balseiros levavam cachaça também nas balsas? Às vezes eles pegavam para tomar, na viagem. mas senão não vendia para Iraí, para São Carlos, né? A fábrica dele não era muito grande, porque era tocada a boi, né?
Mas ele fazia uma porção. Vocês sempre moraram aqui neste lugar. Sempre. Vou fazer uma pergunta para vocês duas e quem sabe a avó, porque ela está com o microfone aqui, né? Então fica mais fácil para ela falar. Qual é o impacto que criou a barragem para o rio? Nós temos agora a barragem do Foz aqui em cima, né, do Chapecó. Como é que ficou o rio? Ele oscila muito? Ai, ficou feio. Ficou feio. Diminuiu. A água também? Ficou feio. E o pessoal que pesca na barranca aí? Quase ninguém mais pesca. Não tem mais porque, pescador. Quase não tem. Os jovens saem trabalhar fora. Os vovô, mal a pena, estão em casa por aí, que nem nós, né, Mila? Né? E daí quase ninguém mais pesca. Tem o meu E filho não- que mora ali na fazenda, faz 20 e poucos anos que trabalha ali com o fazendeiro. Daí ele disse, em vez de pescar, eu vou comprar. Comprar o peixe. Que é É mais que não seguro. tem mais peixe antigamente. Ele não gosta dele, Às né? vezes a mãe ia lavar roupa no rio, porque dava seca também, né? Não que nesse ano, mas dava. A gente via os cardumes de peixe longe, né? Porque a água era limpa. Era limpa. Hoje em dia ela é suja, tu não vê mais um peixinho. E não tem também. E não tem. É bastante Não escasso. tem mais sanga, chamava de sanga, que nem a sanga assim, né? Da divisa e coisa. Mas hoje em dia não tem mais nada, está tudo alterado. Não tem. O tempo vai passando, a gente vai estar perdendo bastante coisa que os netos, filhos, não vão mais ver. Não vê também, né? Aqui era tudo mato, né? E hoje em dia é tudo... E tinha madeireira aqui por volta, não? Tinha na Volta Grande. Na Volta Na Grande? Volta Grande tinha madeireira, tinha comércio, tinha bastante coisa, né? Tinha moinho, tinha Ah, como é que era? Ele que faz os documentos. Posto de identificação? É, o José Mirão, que nós chamava, né? Tinha Escritório, bastante coisa. Mas a minha irmã mais velha, até ela estava uns 15 dias, que ela mora em Romelândia, ela estava ainda por aqui. Ela foi a primeira professora aqui. Mas com 17 anos, aí ela lecionava para a primeira, segunda, terceira, quarta série. 40 alunos. E depois ela ia para São Carlos fazer a quinta série. Não precisava esses estudos que nem hoje, né? Mas alfabetizava os que estavam aí, ela trazia. E ela ainda lecionava, e o pai, uma época, morava aqui, depois ele se mudou na outra terra lá em cima. Aí de lá era 3 quilômetros, ela ainda vinha no domingo rezar o tercinho. Hoje em dia a gente não reza E mais. da catequese. E dava catequese, era da professora. Agora para cada qual tem uma coisa, né? Catequista é um, Mas professor é outro. assim, então, a gente tem bastante recordação dela. Para receber, ela ia em Iraí, ela ia a cavalo. Aí lá nas Farinhas Grandes tinha um tio nosso que morava lá, do lado do pai. Daí ela deixava o animal e ia lá. E muitas vezes ia lá em Iraí e ainda não recebia. Tinha que vir de Perdia a volta. viagem. Perdia a viagem. Esses balseiros que desciam aqui eram caboclos, Não, italianos, a maioria eram... poloneses, alemães, caboclos. Caboclo, Mestiço. né? E tinha índio também, Não, nas balsas nunca vi. Nunca Não. vi. Os tio era italiano. italiano. A maioria era italiano de origem. Torme. Torme. Família Torme. Ele falou de Erechim, o pai falava que do lado da mãe eles tinham fábrica de arma, eu acho, era, né? Uma coisa assim. Bom, mais uma vez quero agradecer as senhoras por estarem conosco, dizer que elas estão autorizando, então, permitindo que a gente faça essa imagem e que possa ser usada, né, em qualquer rede social, enfim, nas atividades do projeto Mas do Sangue de Gaúcho. Muito obrigado por a senhora estar eu conosco. que agradeço. Esse
E o baio cabos negros a capricho, alço com bicho na sede essa mocidade. Deixo no ar o aroma da prostora, levo na espora o tine da liberdade. É dura a lida da semana em que termina, de relancina já me chulei o domingo. Sábado à noite é um convite pra Fusarca, vou espalhar minha marca num desses bailes de gringo. Sábado à noite é um convite pra Fusarca, vou espalhar minha marca num desses bailes de gringo. Já no caminho dou beijo na canjibrina pra estribar a velha sina que há muito me acompanha. E na chegada debaixo de uma ramada dou a última empinada no meu tônico de canha. Já no caminho dou beijo na canjibrina pra estribar a velha sina que há muito me acompanha. E na chegada debaixo de uma ramada dou a última empinada no meu tônico de canha. Cheia de manhã, choraminga, uma pianada se mesclando as gargalhadas dos pacholas do recinto. E o chiraredo entre poeira e cordiona com trancos de redomona vem despertar meu instinto. No entreveiro que amanhã vai dar lambança, enquanto o fole balança, parto uma da manada dessas parceiras de fogão e de tarimba que faça alguma mandinga e minha partida caldeirada. Dessas parceiras de fogão e de tarimba que faça alguma mandinga e minha partida caldeirada. Já no caminho dou beijo na canjibrina pra estribar a velha sina que há muito me acompanha. E na chegada debaixo de uma ramada dou a última empinada no tetônico de canha. Já no caminho dou beijo na canjibrina pra estribar a velha sina que há muito me acompanha. E na chegada debaixo de uma ramada dou a última empinada no tetônico de canha. De manhã choraminga, uma pianada se mesclando as gargalhadas dos pacholas do recinto. E o chiraredo entre poeira e cordiona com tranco de redomona vem despertar meu instinto. No entreveiro que amanhã vai dar lambança, enquanto o fole balança, parto uma da manada dessas parceiras de fogão e de tarimba que faça alguma mandinga e minha partida caldeirada. Dessas parceiras de fogão e de tarimba que faça alguma mandinga e minha partida caldeirada. Já no caminho dou um beijo na canjibrina pra estribar a velha sina que há muito me acompanha. E na chegada debaixo de uma ramada dou a última empinada no meu tônico de canha. Já no caminho dou um beijo na canjibrina pra estribar a velha sina que há muito me acompanha. E na chegada debaixo de uma ramada dou a última empinada no meu tônico de canha. Olha, a madeira ela deu vida para esta região, rapidamente falando. Nós temos uma romaria aqui em Nonoai que acontece sempre no terceiro domingo do mês de maio, desde que o padre Manuel e o coroinha Adílio foram martirizados em 1924. E veja, 1924, a primeira romaria ela foi acontecer em 1964. Mas a festa da padroeira Nossa Senhora da Luz de Nonoai, que acontece em 8 de setembro, portanto, num período de inverno, num período de enchentes famosas nesta região do Rio Uruguai, toda vez que, digamos assim, tinha festa da padroeira, dependendo dos balseiros, dependendo se o rio se desse enchente, dependendo do dinheiro que os balseiros traziam, a festa corria bem animada e dava um bom lucro. Este é um marco que no livro Tombo da Paróquia a gente pesquisou e foi escrito isso, ou seja, dependendo das enchentes, a economia local se movimentava mais ou menos e o comércio local era favorecido mais ou menos. Chapecó, por ser talvez a centralidade de uma região de vasta e densa floresta,
uma riqueza maior em termos de araucária, teve um desenvolvimento maior nesse período, ao ponto de que a indústria, ou melhor, a cooperativa madeireira tinha sua sede na cidade. Ou seja, Chapecó se desenvolveu muito a partir da indústria madeireira. Nonoai e cidades próximas aqui também tiveram, a madeira teve a sua importância, não tanto quanto Chapecó, como a gente sabe pela literatura. Mas traduzindo, cada viagem que um balseiro fazia até São Borja, no seu retorno, se ele ganhasse o dinheirinho dele e não gastasse com bobagens na viagem, ou mesmo lá, nas festas que naturalmente ocorriam em São Borja, ou cidades da vizinhança, ele poderia comprar o encilhamento de um cavalo quando aqui chegasse. O encilhamento de um cavalo, eu não sou assim, um tradicionalista nato, mas para quem é mais ligado a esta área, dá para imaginar quanto que eles ganhavam em cada viagem. Os práticos, inclusive entre eles o meu avô, que fez em torno de 100 viagens do Goiuém até São Borja, eles poderiam comprar colônias de terra com o que ganhavam na atividade madeireira. O meu avô, por exemplo, conseguiu acomodar 4 filhos homens, comprando uma colônia de terra cada um, com o que ele ganhou, segundo a minha avó contava, com o dinheirinho que ele ganhou nessas viagens que ele fez no Rio Uruguai. Isso demonstra para nós, não tendo aqui números mais exatos, de que esta atividade, naquele momento que estava principiando a formação aqui na região das pequenas comunidades, das cidades, do povoamento, dos imigrantes que estavam chegando e se misturando com os caboclos na região, que ela teve sim um papel fundamental e principiou aqui a agricultura familiar, que hoje é o foco e que sustenta esta região aqui, né, especialmente o oeste catarinense, que é mais diversificada a produção de frango, de carne, de leite, enfim, são pequenas propriedades que predominam. Nonoai ainda tem resquícios das áreas de campo do tempo do tropeirismo, né, que é uma história um pouco além, né, que começa antes do ciclo das balsas do Rio Uruguai. Ao ver o rio correr bravio, me perguntei: por onde andam estas águas maldomadas? Eu sei que às vezes são serenas como asas, e às vezes tensas como potros em debandada. Vou com o rio sem ter desejo de voltar, sem vacilar, seguindo o rumo que ele mande. Talvez um dia eu seja água em branca espuma, jorrando livre no vazio de um salto grande. Vestir a luz do sol em tom de colorado e murmurar uma cantiga à luz da lua. Abrir os braços em abraços cabordeiros ao afagar o ventre da pampa chirua. Vou com o rio sem ter desejo de voltar, sem vacilar, seguindo o rumo que ele mande.
Talvez um dia eu seja água em branca espuma, jorrando livre no vazio de um salto grande. Vou com o rio sem ter desejo de voltar, sem vacilar, seguindo o rumo que ele mande. Talvez um dia eu seja água em branca espuma, e chorrando livre no vazio de um salto grande, vestir a luz do sol em tom de colorado e murmurar uma cantiga à luz da lua. Abrir os braços em abraços caborteiros, ao afagar o ventre da pampa chirua. Ser como o rio me faz pensar num pago novo, andar e andar sem ter licenças nem fronteiras, poder cruzar terras sem donos ou proibidas, vagar solinho, ser remanso, corredeiras. Ou com o rio sem ter desejo de voltar, sem vacilar, seguindo o rumo que ele mande. Talvez um dia eu seja água em branca espuma, jorrando livre no vazio de um salto grande.